Meus amigos, no nosso conteúdo de hoje você vai ter acesso a informações estarrecedoras sobre um tal de complexo industrial da censura no Brasil e o que isso significa. Isso significa, meus amigos, pasmem, que existe toda uma organização muito bem estruturada com ONGs de direitos humanos dos Estados Unidos, outros órgãos dos Estados Unidos, do governo Joe Biden, que o Joe Biden disponibilizou para esse complexo, como, por exemplo, o FBI, a CIA e outros órgãos da Casa Branca, tudo isso voltado para destruir a democracia no nosso país, arquitetando e executando planos para calar vozes de pessoas influentes no nosso país, principalmente influenciadores da direita no Brasil. O que é um completo absurdo uma informação como essa. E o pior de tudo, essa máquina estava sendo financiada com o dinheiro de impostos de cidadãos americanos. Principalmente após a vitória do Donald Trump, grandes jornais, grandes portais de notícias dos Estados Unidos, como por exemplo o The Wall Street Journal, trazendo à tona todo esse esquema que você vai ter acesso a todas essas informações aqui no nosso bate-papo de hoje. E obviamente tudo isso cai como uma bomba no colo do Lula e do Alexandre de Moraes nesse exato momento, que segundo essas informações são os cabeças da censura aqui no nosso país. Vamos entender quais serão os desdobramentos após uma notícia bombástica como essa ser lançada na mídia internacional. Fica comigo até o final do nosso conteúdo para você ter acesso a essas e outras informações e entender como tudo isso impacta diretamente aqui na nossa mesa, no cenário político no nosso país. Mas antes de entrar a fundo aqui no nosso conteúdo, eu vou fazer como eu faço sempre, eu vou pedir para você o seu like logo aqui no início, você que já conhece o nosso trabalho, sabe que a gente vai entregar um conteúdo show de bola, já é inscrito aqui no nosso canal, já deixou o like antes mesmo do conteúdo começar, na verdade? Agora, se você não deu like, essa é a hora de deixar o seu like. E se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, não precisa dar like agora. Segura a sua mãozinha e acompanha o conteúdo até o final. Se você perceber que esse conteúdo agregou algum valor para você em algum momento, aí sim faz total sentido você deixar o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho também. Bom, meus amigos, não é novidade para ninguém que o Lula está completamente desesperado com essa nova configuração geopolítica após a vitória do Donald Trump. Essa galera não estava esperando a vitória do Donald Trump. E agora o Lula, ele tá pisando em ovos, porque, cara, o Lula, ele pode ser um grande analfabeto econômico, como muitos dizem, mas ele não é burro politicamente falando. E ele sabe do poder que tem a figura do presidente dos Estados Unidos. Ele sabe, ele conhece o canhão de atenção que quem ataca o presidente dos Estados Unidos recebe. Então, quem atacar o presidente dos Estados Unidos vai receber um canhão de atenção não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro. E qual tem sido a estratégia da esquerda nesse exato momento? A estratégia é o seguinte: ao invés de atacar o presidente dos Estados Unidos, atacar o Donald Trump, vamos atacar quem está mais próximo dele e quem representa uma ameaça aqui para o nosso país. O que está acontecendo? A esquerda está mirando no Elon Musk. E no evento, às vésperas do G20, a Janja da Silva, primeira-dama, que acha que tem o poder absoluto de poder falar o que quiser, de poder atacar quem ela quiser, num evento, às vésperas do G20, onde o mundo inteiro está olhando para o Brasil nesse momento, ela faz o quê? Ela xinga o Elon Musk. Nessa matéria que saiu aqui no Infomoney, diz que a Janja xinga o Elon Musk em evento no Rio, às vésperas do G20, e, obviamente, o Elon Musk não ia deixar isso barato. Ele respondeu à primeira-dama. O dono da Tesla e do Twitter e da SpaceX disse que o Lula irá perder as próximas eleições. E essa fala aqui do Elon Musk traz muitas informações do que pode acontecer no comportamento do Elon Musk nas eleições de 2026, mas isso aqui é um tema para um próximo bate-papo, a gente vai falar sobre isso também mais para frente. E o que disse a primeira-dama, que não tem nenhum tipo de comportamento de primeira-dama, que é uma zero à esquerda, não entende nada de política, não sabe nem falar direito. O que ela disse, hein? Eu não tenho medo de você. Inclusive, lançou um palavrão aqui em inglês, Elon Musk, ou seja, vai se ferrar Elon Musk. Isso aqui chamou muita atenção, o mundo inteiro está vendo esse comportamento da primeira-dama, e para a Janja não cometer o suicídio de atacar o Donald Trump e gerar um problema entre Brasil e Estados Unidos nesse momento, o Lula manda um recado público para a Janja. Ele diz o seguinte, ó: não temos que xingar ninguém, diz Lula após a fala de Janja sobre o Elon Musk. Isso aqui, cara, esse ataque da esquerda e da Janja ao Elon Musk
mostra exatamente que a esquerda está desesperada. Porque se a gente for parar para pensar, o que o Elon Musk representa de ameaça para o nosso país como um todo? Ele não representa ameaça nenhuma. Na realidade, ele representa uma ameaça à esquerda. Porque a imagem do Elon Musk apoiando o Donald Trump e fazendo todo um trabalho para que o Donald Trump pudesse vencer, isso mostra que, cara, daqui a 2 anos pode acontecer o mesmo aqui no nosso país. E olha a outra fala absurda da primeira-dama, outra fala polêmica. O que ela disse? Ela falou sobre o Alexandre de Moraes, abre aspas para a primeira-dama Janja da Silva. A gente convidou o ministro Alexandre de Moraes, mas ele não veio por conta do que inacreditavelmente aconteceu em Brasília essa semana. E o bestão lá acabou se matando com fogos de artifício. Mas enfim, incrível. A gente ri, mas é sério, gente, é sério. Olha só o que fazem as redes sociais na mente das pessoas. Ou seja, aproveitando esse gancho, que a pauta da esquerda agora é o seguinte: é regular as redes sociais. É escalar ainda mais essa falta de liberdade de expressão que a gente tem aqui no nosso país. E falando em falta de liberdade de expressão, olha essa matéria que saiu no The Wall Street Journal. Nesse domingo, dia 17 de novembro, é uma matéria bombástica que diz o seguinte, olha o título da matéria: Declínio do Brasil e da América Latina. A democracia e a política econômica sólida estão em declínio. E quem é que está liderando isso tudo? Segundo essa matéria, segundo esse levantamento, é exatamente o Lula que está liderando o caminho. Essa é uma matéria bombástica que, obviamente, está ganhando o mundo inteiro. Olha só o que disse um trecho da matéria. Quando os líderes do grupo do G20 se reunirem no Rio de Janeiro essa semana, eles planejam lançar uma iniciativa para derrotar a fome e a pobreza no mundo até 2023. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, é um arquiteto dessa ideia. O que não é pouca ironia. Suas políticas estrangeiras e domésticas, desde que assumiu o cargo em janeiro de 2023, olha só o que diz a matéria, correm o risco de levar o seu país a um buraco cada vez mais profundo. Nessa outra matéria que saiu aqui na Revista Oeste, também reagindo a essa matéria do The Wall Street Journal, diz o seguinte, olha só que informação importante. O artigo do The Wall Street Journal classifica Lula como dinossauro da Guerra Fria. Em seu artigo, a Mary Anastasia, que foi a que publicou essa matéria no The Wall Street Journal, também destaca que o Brasil, há muito tempo, aspira a substituir os Estados Unidos como hegemonia regional no continente sul-americano. Abre aspas para a jornalista, mas assumir esse papel requer autoridade moral e peso econômico, as duas coisas que o Lula não tem. Qual é a autoridade moral que o Lula tem? Um condenado em todas as instâncias que ficou preso quase 2 anos e que saiu por conta de uma manobra política para ganhar as eleições agora em 2022. Ou seja, o cara não tem moral nenhuma para substituir os Estados Unidos. E peso econômico. Qual é o peso econômico que o Brasil tem frente aos Estados Unidos? Nenhum. E a matéria ainda continua. O anti-americanismo de Lula foi escancarado depois dos resultados das eleições da Venezuela. Enquanto os observadores e a comunidade internacional reconheceram a vitória esmagadora de Edmundo González, o Brasil, junto de México e Colômbia, decidiu prestar apoio velado à ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela. Para finalizar, abrindo aspas para jornalista, ele prefere aliados que não insistem em um governo limitado, como os outros membros do grupo BRICS, que é a Rússia, Índia, China e África do Sul. O grupo busca reduzir o alcance do dólar e das instituições ocidentais nas finanças internacionais e contornar sanções, criando os seus próprios mecanismos de empréstimo e moedas alternativas. E agora, meus amigos, que os Estados Unidos têm um novo presidente, um presidente com uma outra pegada, com uma outra estratégia em mente, eles estão entendendo, a partir dessas informações que estão vindo à tona, quais são os movimentos do Brasil junto com os BRICS e, obviamente, que eles vão atacar veementemente esse sistema e isso não é nada bom para a gente. Agora, os congressistas americanos, os deputados lá dos Estados Unidos, estão trazendo mais uma bomba atômica que é exatamente o financiamento do governo Joe Biden, a censura aqui no nosso país, a censura das pessoas com o pensamento da direita, dos influenciadores da direita aqui no nosso país. Isso está trazendo mais uma bomba para o colo do Lula e do Alexandre de Moraes. Olha essa matéria que acabou de sair aqui na Revista Oeste. Parlamentares denuncia OEA
por cumplicidade no abuso dos direitos humanos por partes do STF aqui no nosso país. A OEA é a Organização dos Estados Americanos, que foi cúmplice do abuso dos direitos humanos por parte do STF, principalmente por parte do Alexandre de Moraes. Pressionada pelo governo Lula e por ONGs de esquerda, a entidade internacional adiou para 2025 a análise sobre supostas violações à liberdade de expressão aqui no nosso país. No dia 2 de outubro de 2024, a gente publicou esse conteúdo que já teve mais de 382 mil visualizações, 39 mil likes. Bomba! Exposto quem financia a censura de Xandão no nosso país. Ou seja, eu já tinha trazido há mais de um mês atrás exatamente esse dossiê completo, onde os deputados dos Estados Unidos estão se debruçando a esse dossiê exatamente para expor para o mundo inteiro o sistema de censura que está acontecendo no nosso país. Esse daqui é o dossiê, que inclusive eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você ter acesso ao dossiê completo. Diz o seguinte, vamos pegar aqui um trecho desse dossiê. Nos últimos anos, a Suprema Corte do Brasil tem tomado medidas cada vez mais drásticas para censurar conteúdos online. Embora pareçam operar de forma independente, o Supremo Tribunal Federal, o STF, e o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, têm sido fortemente influenciados por organizações não governamentais, financiadas pelo governo dos Estados Unidos, reforçando que esse dossiê não foi feito por deputados brasileiros, por senadores brasileiros. Foram deputados americanos que fizeram toda essa busca e estão colocando tudo isso no ventilador nesse exato momento. Esse é um dossiê internacional dos Estados Unidos. Além disso, diversas agências e autoridades dos Estados Unidos desempenharam um papel no incentivo e na facilitação da censura no Brasil. Olha só que informação importante. O complexo industrial da censura no Brasil, uma grande rede de ONGs, verificadores de fatos e agentes estatais, com frequência parecem acolher sugestões, treinamentos e apoio financeiro do seu homólogo norte-americano. Ao apoiar a censura brasileira, o governo federal dos Estados Unidos e seus subsidiários envolveram-se em intervenções estrangeiras impróprias, visando especificamente as eleições políticas públicas. Ou seja, deixando claro aqui que os Estados Unidos estão financiando com dinheiro através das ONGs, e esse financiamento e essas intervenções, essas verificações de fatos, tudo isso visando especificamente as eleições no nosso país em 2022. Isso aqui é uma bomba mostrando exatamente a influência dos Estados Unidos, do governo Joe Biden, um governo de esquerda, influenciando as eleições aqui no nosso país em 2022. As entidades dos Estados Unidos envolvidas diretas e indiretamente no complexo industrial da censura no Brasil incluem, dentre várias empresas, quem é que está envolvido aqui? Principalmente o Congresso americano, o FBI, o Departamento de Estado americano, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a Casa Branca e outros órgãos. Tomadas em conjunto, as atividades das agências e grupos financiados pelo governo dos Estados Unidos apresentam uma campanha clara para interferir no processo democrático no Brasil. O governo dos Estados Unidos deve cessar o financiamento desta e de campanhas semelhantes a fim de respeitar a soberania nacional dos seus aliados e evitar minar a democracia fora das suas fronteiras. Meus amigos, esse dossiê, ele é um dossiê extremamente revelador. E todas essas informações desse levantamento, desse dossiê que os congressistas americanos levantaram, mostra pra gente que existe sim um sistema de censura no Brasil, voltados para calar vozes da direita e que prejudicou e vem prejudicando sistemicamente a democracia no nosso país, influenciando até nos resultados das eleições em 2022. Após a exposição desse sistema e após a vitória do Donald Trump, com o seu aliado Elon Musk e vários outros parlamentares lá dos Estados Unidos que são republicanos, que fizeram parte desse levantamento, desse dossiê, o Lula e companhia sabe muito bem que em 2026 o buraco vai ser mais embaixo, a casa caiu, acabou a mamata. Bom, meus amigos, já trouxe muitas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso conteúdo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, foi o estopim para a gente dar prosseguimento ao nosso bate-papo aqui no campo dos comentários.
Deixa a sua mensagem. Eu quero saber o que você acha de todo esse sistema, de todo esse complexo, de todas essas informações que estão vindo à tona. Deixa aqui nos comentários, que é muito importante a sua participação para dar corpo para a nossa conversa. É extremamente importante você também compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Afinal de contas, essas informações você não vai ver na grande mídia, meu amigo. Me ajude a levar essa mensagem para mais pessoas e a gente informar cada vez mais pessoas do que está acontecendo aqui no nosso país. Afinal de contas, daqui a algum tempo vai ter eleição, né? Então a gente precisa que mais pessoas tenham acesso a tudo o que acontece por trás desse sistema, desse jogo político aqui no nosso país. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço, a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.